Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo em Alta, o podcast do Papo Imobiliário. Meu nome é Cíntia e hoje, dia 8 de maio, vamos juntos em mais uma conversa sobre as últimas notícias do mercado imobiliário. Então ajuste os seus fones de ouvido, pegue o seu café e vamos às notícias. No episódio 51 do nosso podcast, trazemos uma visão completa dos movimentos mais recentes do mercado imobiliário. Falamos sobre as novas regras aprovadas pelo CMN que prometem facilitar o acesso ao crédito habitacional para famílias de renda média, os lançamentos de imóveis que cresceram 23% nos últimos 12 meses e o desempenho dos investimentos imobiliários, que superaram a Selic com retorno médio de 19,1% ao ano. Também abordamos os desafios enfrentados pelos jovens brasileiros para comprar o primeiro imóvel, o aumento da inadimplência em condomínios, que chegou ao maior nível em 10 meses, e as recentes mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, que reacenderam um debate sobre a política habitacional no nosso país. No setor corporativo, destacamos a queda na taxa de vacância de escritórios em São Paulo, a menor desde a pandemia, e o avanço de grandes empresas como Casas Bahia, XP e Netflix na ocupação desses espaços. Para fechar, explicamos o que é o Plano Diretor Municipal e como ele pode impactar diretamente o setor imobiliário. O Conselho Monetário Nacional facilitou o crédito habitacional para famílias com renda entre R$ 4.700 e R$ 12.000. Agora, na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, será possível usar diferentes fontes de financiamento com as mesmas condições do FGTS. Já a nova faixa 4 terá limite de R$ 500 mil por imóvel, juros menores que o mercado e cobrança reduzida de tarifas. A proposta é dar mais isonomia no acesso à moradia, mesmo com recursos mistos. Sem tempo ruim, o mercado imobiliário brasileiro cresceu nos 12 meses encerrados em janeiro de 2025, com alta de mais de 23% nos lançamentos, puxada principalmente pelo Minha Casa Minha Vida, que registrou quase 30% de crescimento. O segmento de médio e alto padrão também avançou com forte valorização. As vendas aumentaram mais de 13% em valor no período. Com estoques controlados e demanda firme, o setor mostra resiliência e reforça a importância de políticas públicas para a habitação e financiamento. E se você se pergunta se investir em imóveis ainda vale a pena, os números dizem que sim. Mesmo com a Selic elevada, o mercado imobiliário foi o destaque com rentabilidade média de mais de 19% ao ano nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O índice resulta da combinação entre aluguéis, com 6,2%, e valorização dos imóveis, 12,9%, superando com folga os 14,25% da taxa básica de juros. Segundo o estudo do FGV Ibre e Quinto Andar, os imóveis seguem como uma das opções mais sólidas e rentáveis do mercado, mesmo em cenários de alta nos juros. A compra da casa própria tem se tornado um desafio para os jovens brasileiros, mesmo entre os que têm renda estável. Preços altos, inflação imobiliária de 7,7% e juros elevados afastam o sonho da moradia. Embora 73% dos entrevistados desejem comprar um imóvel, muitos adiam a decisão. Programas como Minha Casa Minha Vida tentam amenizar o cenário, mas o problema é nacional. Pesou no bolso dos brasileiros. A inadimplência condominial subiu para quase 7% em março, o maior índice dos últimos 10 meses, segundo a Superlógica. Regiões Norte e Centro-Oeste lideram os atrasos, com destaque para condomínios de taxa inferior a R$ 500, que atingiram mais de 10% de inadimplência. A média nacional de condomínio já equivale a 59% do salário mínimo. Minha Casa Minha Vida divide opiniões. A criação da nova faixa 4 do Minha Casa Minha Vida reacendeu o debate sobre os rumos da política habitacional no Brasil. Para Eduarda Tolentino, CEO da BRZ Empreendimentos, embora a medida represente um avanço, ainda há desafios urgentes a serem enfrentados, especialmente na faixa 2, onde se concentra grande parte do déficit habitacional. Ela defende a revisão dos tetos de preço, maior flexibilidade entre faixas e mais investimentos em cidades do interior, onde a demanda por moradia segue em alta. E você, o que acredita que ainda precisa melhorar no programa? O setor de escritórios corporativos de alto padrão em São Paulo iniciou 2025 com sinais de recuperação, com a taxa de vacância caindo para 18% no primeiro trimestre, a menor desde a pandemia. Regiões como a Nova Faria Lima e a Avenida Paulista têm se destacado enquanto áreas como Marginal Sul e Chácara Santo Antônio enfrentam desafios. A demanda por imóveis de alta qualidade tem impulsionado o crescimento, com empresas buscando espaços mais bem localizados e com preços ajustados.
Gigantes em movimento. Casas Bahia, XP Investimentos e Netflix lideraram a ocupação de escritórios em São Paulo no primeiro trimestre de 2025, com destaque para Berrini, Chácara Santo Antônio e Pinheiros. A Casas Bahia ocupou mais de 16 mil metros quadrados no edifício Centenário, enquanto a XP fechou contrato para mais de 12 mil metros quadrados no Luna Nova. A Netflix, por sua vez, garantiu espaço no edifício OP07, em Pinheiros. Esses movimentos refletem a continuidade do interesse por espaços corporativos de alto padrão, mesmo em um cenário econômico cauteloso. Mudando de assunto, você conhece o Plano Diretor? Essencial para o planejamento urbano, esse instrumento legal define como cada cidade deve crescer e tem impacto direto no mercado imobiliário. Revisado a cada 10 anos, o plano estabelece regras para o uso do solo, altura das construções, zonas comerciais e área de preservação. Para corretores de imóveis, entender suas diretrizes é estratégico. Ele influencia preços, viabilidade de projetos e tendências de valorização. Acompanhar as atualizações é também uma forma de oferecer orientação qualificada a clientes e investidores. Fique por dentro! E já que o fim de semana está chegando, em todos os episódios a gente compartilha dicas especiais de leitura, filmes ou séries para você curtir nas suas pausas. Aproveite essas dicas para relaxar, se inspirar e começar a próxima semana com ainda mais energia e ideias para transformar o nosso mercado. Para a sua sessão cinema, a sugestão é o filme Oppenheimer, sucesso recente, dirigido por Christopher Nolan. Baseado na biografia vencedora do Pulitzer, Oppenheimer, o triunfo e a tragédia do Prometeu americano, o longa retrata a trajetória de J. Robert Oppenheimer, físico responsável pela criação da primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Com um elenco de peso, o filme vai além da ciência e mergulha nos dilemas éticos e nas consequências políticas de um dos momentos mais impactantes da história moderna. Uma produção densa, provocativa e extremamente atual, especialmente no mundo que continua discutindo poder, responsabilidade e futuro. Agora, se você quer aproveitar e curtir uma boa leitura, a dica de leitura deste episódio é Falando com Estranhos, o que deveríamos saber sobre as pessoas que não conhecemos, de Malcolm Gladwell. Autor de best-sellers como Fora de Série e O Ponto da Virada, Gladwell nos leva a refletir sobre como nossas ideias pré-concebidas afetam a maneira como interpretamos e julgamos os outros, especialmente aqueles que não conhecemos. Porque tantas vezes erramos em avaliar intenções, caráter ou confiança. A obra parte de histórias reais e surpreendentes para mostrar como mal-entendidos podem ter consequências graves. Com 124 semanas na lista dos mais vendidos do The New York Times, esse livro é leitura essencial para tempos em que as relações estão cada vez mais complexas. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes mencionar que se você ainda não conhece o Papo Imobiliário, este é o nosso convite. Somos um dos maiores portais de conteúdo para o mercado imobiliário brasileiro. Acesse o site www.papoimobiliario.com e conheça um pouco mais sobre nós. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram com @papoimob e assinar a nossa newsletter, mais um canal de notícias diretamente para você. E como dica boa é dica compartilhada, não esqueça de encaminhar o nosso podcast para um amigo do mercado imobiliário ou para quem, assim como você, se interessa pelo nosso mercado e quer saber um pouco mais. Até o nosso próximo papo!